Então, minha gente, prazer enorme estar agora na constituição desse programa, Ginga, e depois dessa participação da Silvina, do doutor César, trazendo aqui essa visão colocada, esperançosa da luta, da aproximação dos povos para o enfrentamento dessa dura realidade trazida por essa versão do fascismo, que tenta se reincorporar e ter adesão mundial dentro desse projeto que nunca morreu, nunca diminuiu de intensidade, é um processo latente, né? O fascismo ele acompanha talvez o nascedouro da humanidade, ele vem com essa dimensão daqueles que não querem trabalhar, daqueles que não querem pensar, daqueles que não querem produzir, mas querem solenemente organizar formas de expropriação, de exploração do trabalho alheio, né, das vidas alheias. Essa manutenção do fascismo ela prossegue conosco. E muito apropriado aqui, nessa sequência do debate, da Sofia, do Raul, nesse diálogo bastante, eu diria assim, provocante e necessário, mas que cria um vínculo, cria uma conexão exatamente com a cidade, com a cidade de Luanda, né, na nossa querida Angola, nossa ancestralidade. E hoje a palavra ginga, que é o nome que homenageia o povo angolano, que homenageia a memória da grande heroína Izinga, Nizinga, como alguns também costumam denominar, faz parte dessa aproximação e vínculo ancestral que possuímos com o continente africano, especialmente com Angola, né? Então, trazendo aqui para alguns que ainda não têm o domínio e aproximação do significado da ginga, tão popularmente é, citada como formas de, principalmente na capoeira, como uma modalidade de luta ancestral, como expressão colocada no próprio ambiente do samba, que é outro instrumento cultural de manutenção da nossa identidade, da manutenção da nossa sociedade, e por isso nós trouxemos da rainha Izinga, lutadora lá do século XVI, do século XVII, que enfrentou bravamente os portugueses, a ocupação portuguesa, o imperialismo português, que permaneceu 40 anos na direção política, como grande estrategista, como grande elaboradora da resistência à invasão portuguesa, né, nesses séculos XVI, final do século XVI, início do século XVII, e que hoje ou sempre foi, desde a sua atitude, ela é considerada uma heroína nacional. Nomes de avenidas, nomes de universidades fazem permanecer esta memória de luta, de enfrentamento para a libertação. Essa libertação do continente africano, que foi retomada no século XX, nos processos de guerra, de luta política, de enfrentamento e de expulsão, tentativa de expulsão dos imperialistas europeus, né, que promoveram as guerras de libertação no continente africano, e Angola é um desses países que se libertou do jugo português, né, faz lembrar a centralidade e a tradição de luta que os portugueses, que a África sempre assim ofereceu à humanidade, de Patrício Lumumba, assassinados do nosso grande líder da África do Sul, Mandela, e todos aqueles, Amilcar Cabral, esses líderes nacionais africanos que fazem parte da nossa cultura, fazem parte do nosso pensamento, fazem parte da nossa filosofia. E por isso Nizinga vem com essa centralidade. É preciso ter ginga para enfrentar o imperialismo. É preciso ter ginga para enfrentar o capitalismo. É o jeito, é o modo, é a forma, é o pensar de enfrentar as adversidades, e especialmente quando nós tratamos de ginga, em homenagem a Nizinga, encerro aqui, para dizer exatamente que é aos povos, como aqui foi falado, do povo norte-americano, que já ensaia um processo de resistência, do povo mexicano, e a sua grande presidenta alarga os horizontes de resistência latino-americana, de mulher,
né, das tradições indígenas de enfrentamento também, que foram solapadas enormemente por imperialismo europeu, por imperialismo mais adiante do imperialismo norte-americano, o próprio Canadá, que tem uma ancestralidade também nativa, indígena, que não vai entregar tão facilmente essa condição. Nunca entregaram essa condição. Nós somos provas dessa resistência colocada neste sentido. Né? Por isso estamos aqui a fazer, neste aproveitamento, nesse amplo espaço e significativo espaço, de falar com o povo, de uma opção de comunicação, já que a comunicação em Santa Catarina, com órgãos de imprensa totalmente tomados pela versão oficial de chapa branca, também com conservadorismo, com processo reacionário em Santa Catarina, não oferece fontes de informação ou de reflexão para o povo catarinense se orientar politicamente ou na contribuição crítica em se associar exatamente no fortalecimento das suas posições e convicções fora da linha capitalista, fora da linha reacionária que o Estado de Santa Catarina, o seu governador mais exemplar, que diz também que é aliado ao próprio Trump, né? E agora experimenta também a taxação de Santa Catarina com outros governadores de outros estados que, adorando o Trump, vão ser taxados. Tá? Então, essa situação também, se não fosse trágica, seria cômica, né? Porque encerra exatamente aos mais pobres, aos trabalhadores e trabalhadoras do estado de Santa Catarina, São Paulo, Minas, especialmente, que pagarão a conta dessa aventura, dessa estupidez política que estamos encerrando. Nós, nesse primeiro programa, agora sim configurado, né, programa que segue, então, uma linha e uma orientação, um conceito aqui organizado, nós traremos aqui hoje a figura também de resistência, né, em Santa Catarina, uma figura exemplar que advém dos movimentos populares, que advém também de uma zona marginalizada da sociedade florianopolitana e que se constituiu uma grande referência, uma grande liderança, que é o professor Marcos Caneta, que daqui a pouco vai entrar no ar conosco, para falar do brilhantismo, para falar da iniciativa que foi e que é e que vai ainda mais se desdobrar em todo o estado de Santa Catarina, e eu antevejo no próprio Cone Sul, que é a experiência da escola Olodum Sul, trazida diretamente e única escola fora de Salvador, na Bahia, a única experiência fora de Salvador é a experiência trazida aqui pela escola Olodum, do Instituto Liberdade, que, conveniado com a Olodum de Salvador, estão experimentando uma possibilidade pedagógica no curso ali daquelas populações abandonadas em Florianópolis, naquela representação ali da região continental, que vai do Jardim Atlântico, Coloninha, Monte Cristo, e que vai se embrenhando no oferecimento de uma alternativa de dignidade à vida daqueles jovens, à vida daquelas crianças e à vida também dos adultos e idosos. Esse complexo que o professor Marcos Caneta vai falar conosco mais adiante desse importante momento aqui colocado. Eu estou esperando, então, não sei se o professor Marco Caneta já se encontra na sala para que nós possamos trabalhar isso e ter a possibilidade de ouvi-lo. Enquanto ele chega para sua comunicação, para sua conversa conosco, sua grande conversa, um homem professor, mestre em História, que está executando também uma etapa agora do doutoramento em Portugal, que traz conosco sempre boas novidades e uma fala esperançosa. Por enquanto, vamos dizendo aqui que a nossa programação desse ano ela vai encerrar, vai focar também uma grande ação em alguns eixos tão delicados para a nossa população, especialmente a população afrodescendente, a população ameríndia. Trato isso aqui, que a nossa intervenção ela vai aqui tentar espelhar o que anda produzindo a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, o que anda produzindo
as municipalidades nas suas pastas de educação, quanto à implementação da lei de 23 anos de idade, que não foi implementada ainda em Santa Catarina, por exemplo, que é a Lei 10.639 e a Lei 11.645, que versam sobre a modalidade de ações pedagógicas integradas para que façam o enfrentamento ao racismo propriamente dito, né? Tendo a escola como foco principal para essa importante situação colocada, que é a possibilidade de que o racismo seja enfrentado na mais tenra idade por intermédio desse instrumento formador de mentes, formador de corações, que significa o espaço escolar, né? Notem que a Lei 10.639 ela vem de janeiro de 2003. E até hoje, em Santa Catarina, não houve a vontade política, né? Não houve a vontade pedagógica, não, portanto, não houve a vontade educativa, não houve a vontade de enfrentar o racismo na sua elaboração inicial, com o ser humano ali mais disposto a assimilar situações inovadoras para suas vidas, de compreensão do universo, de compreensão das relações humanas, da compreensão da necessidade formativa dos princípios basilares da cidadania. A Lei 10.639, que trata da luta dos africanos, trata da história da África, trata da história da resistência dos negros no Brasil. Essa é a Lei 10.639, que deve, como ela é determinativa, é uma lei determinativa, portanto, ser implementada no ensino fundamental e no ensino médio de todas as escolas no país, sejam elas privadas, particulares, ou sejam elas públicas. É obrigação. Há um solene descumprimento, especialmente dos dirigentes educacionais, né? Dos dirigentes secretários de educação, das suas assessorias, né? Das suas coordenações colocadas. A Lei 11.645 é uma lei que amplia a condição posta pela Lei 10.639, porque ela inclui a população indígena, né? Coloca esta também como um sujeito, né, histórico que, na sua trajetória de usurpação sofrida pelos europeus, né, deve ter medidas de prevenção para que essa sociedade tenha a condição de se ressignificar, né, fazendo com que a criança, o jovem, ao chegar nas escolas indígenas e descendentes de africanos, possam ter para si a propriedade de se ilustrarem e construir uma autoestima de um significado tamanho que possam ficar impedidos de serem assolados pela versão racista que a sociedade, na sua grande maioria, oferece e se relaciona dessa maneira. Primeiro passo, então, oferecer uma condição de autoestima, assegurá-la às crianças. Segundo passo, ensinar as crianças não negras a tarefa de não serem racistas. Isso é fundamental e as experiências que nós estamos tendo, paralelas, fora da ordem, do ponto de vista de uma aplicação de uma vontade política administrativa da educação nacional, da educação catarinense e da educação municipal, faz perceber que onde essas leis são aplicadas, nós temos a formação de pessoas de outra natureza, pessoas voltadas exatamente para aquilo que nós queremos impedir, né? O fascismo, o nazismo, o capitalismo na sua função fundamental, que trabalha com esses elementos da racialidade humana, trabalha com elementos de gênero,
homem, mulher, com as perseguições das orientações sexuais de cada pessoa, que ela tem direito de exercer a sua sexualidade e da natureza que ela representa e do direito que ela possui enquanto pessoa humana. Essas questões são arranjadas no seio dessas leis. E, obviamente, dá para entender, deduzir, que por ter esta potencialidade, por ter essa condição ampla, diversa, constituinte de uma função para edificar uma outra forma de ver o mundo, uma outra forma de se relacionar para a liberdade, para a convivência pacífica, para a não guerra, para a não hostilidade, para o não ódio, é claro que a Lei 10.639 ela é contraditória aos interesses do capital da sua forma mais profunda. O que seria do capitalismo se não fosse a exploração das mulheres? O que seria o capitalismo se não fosse a exploração dos negros? O que seria do capitalismo se não fosse a exploração dos indígenas? O que seria do capitalismo se não fosse o acirramento do ódio de trabalhador contra trabalhadora, né? das categorias funcionais? Então, o capitalismo é um sujeito diversionista, é um sujeito que trabalha exatamente na aposta da quebra da unidade da humanidade como ser fundamental, como ser elemento importante no processo que a natureza, assim, denominamos aquilo que surge da espontaneidade. Né? E o homem é um sujeito que surge também da espontaneidade. O homem é um sujeito que faz parte de uma natureza, e a natureza é essa verde, essa outra, de outras funções na face da Terra de animais, assim chamados, nós também como somos animais, elas detêm de uma função, de um funcionamento, de uma fisiologia, de um desejo de existir, sem necessariamente, sem ter a necessidade mais premente de depredar, de usurpar, de roubar. Essas são coisas essenciais da ideia do capitalismo. Chegando aqui o professor Marcos Aneta. Professor, seja bem-vindo e sua palavra nessa breve apresentação nossa, já fizemos de introdução. Nós temos aí 8 minutos para a vossa excelência, assim chamado, se está no parlamento, mas dizer um pouco dessa sua vinda, dessa sua propriedade, da sua importância. Olá, Márcio, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Primeiramente, bom dia, satisfação, parabéns por mais esse trabalho. Você é um ser humano incansável, né? Irrequieto, todo homem irrequieto, toda mulher irrequieto, acaba construindo cada vez mais demandas de trabalho para si mesmo, né? Você é um gigante, uma referência para a gente, satisfação estar aqui. Sou Marcos Caneta Rufino, do Instituto Liberdade, Escola Lodum Sul, um homem negro em movimento da periferia de São José, nascido em Florianópolis. Estamos trabalhando muito forte na luta antirracista na Escola Lodum Sul, que passa a ser aí um farol para essa luta tão árdua, tão dura e tão difícil de ser combatida, que é a questão racial no Brasil, mas em particular em estados tão eurocêntricos como é o caso de Santa Catarina. Professor, a experiência do Olodum Sul, um pouco dela, por gentileza. O que significa para Santa Catarina, especialmente para os mais necessitados que vivem à margem da sociedade, classicamente, que o senhor é um homem egresso dessa luta, um bravo sobrevivente. Professor, né, o senhor sabe muito bem que essa é uma luta que nós herdamos dos nossos ancestrais, que sobreviveram à travessia do Atlântico, à capturação no continente africano, mas sobreviveram à tragédia, ao Holocausto dos 350 anos de desumanização que foi a escravidão. E isso, infelizmente, pelo Estado brasileiro nunca ter tido uma política de inclusão para aqueles que, a partir de 1888, 13 de maio de 1888, século XIX, eram ex-escravizados, formou-se uma massa de pobreza e desigualdade gigante no Brasil.
E isso reverberou, trouxe mais ênfase para a discriminação racial, para a intolerância correlata em várias áreas, mas, acima de tudo, para o racismo que inibiu, do século XIX ao século XXI, o desenvolvimento de mais de 110 milhões de negros e negras neste país. A Escola Olodum Sul é a única referência do Olodum no mundo fora da Bahia. É uma escola antirracista que tem um projeto muito, muito forte na inclusão social, na tecnologia, na questão de gênero, na questão ambiental, mas, acima de tudo, na questão étnica, na desenvoltura da persona étnica, ou seja, é uma escola de personalidade negra, de autoestima negra, de historicidade negra, de tecnologia negra, de desenvoltura, de um modo geral, de meninos e meninas, nesse potencial que é o panafricanismo. Então, a escola é recortada por imagens, por uma pedagogia muito traçada naquilo que o Olodum faz em Salvador, e que o Ilê também faz em Salvador, que é você buscar dar ao indivíduo que sofre o racismo capacitações para que ele perceba o racismo, para que ele se proteja, se defenda, combata, denuncie, vá à justiça e ocupe o seu lugar de direito nesta sociedade que é pluriétnica e multicultural, professor. Perfeito, professor. Nós estamos aqui um tempinho ainda de 4 minutos, se eu não estou enganado, a produção que me oriente, mas eu gostaria de ofertar esses 4 minutos, professor, para que você falasse dessa próxima intervenção que a organização do Olodum está promovendo aqui, em homenagem ao grande líder da nossa geração, que foi o Michael Jackson, e que a escola está organizando aí para o próximo dia 22 um grande ato comemorativo à memória desse que contribuiu enormemente junto com a luta dos Panteras Negras, do Malcolm X, e também formatou parte do orgulho e autoestima da população negra em todo o planeta. Fale um pouquinho sobre isso, professor. Márcio, a Escola Olodum Sul, juntamente com o Instituto Liberdade, que comanda a Escola Olodum Sul, o Instituto Liberdade completará 37 anos no dia 22 de 2 de 2025. A cada 2 anos, com a chegada da Escola Olodum, nós vamos preparar sempre algo que seja inédito. Em 2022, a gente produziu Bolshoi e Olodum, a cultura negra e a cultura russa juntas no mesmo palco para 17 mil pessoas. Agora, com os 15 anos da morte do Michael Jackson, que foi o ano passado, com tudo aquilo que representa o Michael Jackson na luta pan-africana, ele é o primeiro artista negro da MTV, ele é o cara que abre as portas da MTV, que até antes do Michael Jackson não aceitava artistas negros. Ele tem o maior clipe da história, que é o Thriller, que pós 30, 40 anos vem ganhando prêmio e ganhando a observação de pessoas que, como naquele momento, o Michael Jackson e toda a sua equipe técnica conseguiram produzir algo tão fantástico, que é fantástico ainda para o nosso tempo. Então, nós teremos a homenagem a esse artista, que é o artista mais importante que a história da humanidade já viu. Mas ele também tem um contributo na questão ambiental, na África, na identidade negra, no estereótipo negro. Mas, acima de tudo, nós teremos 4 dias de Black Summit, que serão feitos palestras com as obras, música, letras e clipes do Michael Jackson, na Universidade de IES, FASC, na Univale, na Faculdade de Anhanguera, no Projeto Cultural Anastácia, na Escola Olodum Sul, com vários palestrantes, entre eles da Gama, do Cidade Negra, Popó Moreira, que é hoje um dos maiores guitarristas do mundo, DJ Monkey, que tocou no Rock in Rio, Maiara dos Direitos Humanos, Negro Rude, que é o rapper importante de Santa Catarina, e esse que vos fala, estaremos fazendo um trabalho anterior ao show. O espetáculo que vai acontecer no dia 22 vai ficar marcado para a história do Brasil. Nós estamos trazendo o Michael Jackson argentino, Léo Blanco, com 6 bailarinos. Teremos uma abertura estilo Michael Jackson,
um lugar para mais de 20 mil pessoas, que é no Trapiche da Beira-Mar, no mesmo espaço que a gente fez o Bolshoi Olodum. Nós teremos os nossos, o da Gama do Cidade Negra, Popó Moreira, teremos os nossos rappers, a nossa companhia de dança, os nossos bailarinos, a nossa companhia de capoeira, a nossa Cia e Malê, todos se apresentando neste dia de aniversário de 37 anos do Instituto Liberdade, mas, acima de tudo, essa comemoração, mesmo de partida, de 15 anos e meio, do maior artista que esse planeta já viu, que é o Michael Jackson. E, para finalizar, ele também é a figura artística morta mais rentável da história da humanidade. O ano passado, o Michael Jackson vendeu 3 bilhões e meio de tudo que se refere ao nome do Michael Jackson, que está sob o comando da família Jackson. O Michael Jackson vendeu 3 bilhões e meio. É o artista que mais vendeu em 2024. Então, o fenômeno Michael Jackson está mais vivo do que nunca, mesmo após 15 anos e meio da sua partida para o Grande Orum. Então, nós, do Instituto Liberdade, a minha geração, a sua geração, a geração que me antecede e a geração que também me sucede, todos nós fomos impactados pela música, pela dança, pelo clipe, pelas provocações da questão ambiental, da guerra, da fome, do racismo, que foi Jackson. Então, eu fico muito feliz, viu, Márcio? Muito feliz de ter o personagem para estar à frente dessa produção tão importante que vai ser o tributo a Michael dia 22 em Florianópolis. Perfeito. Professor, nós vamos encerrando aqui a nossa participação no programa, agradecendo imensamente, sei que o senhor foi tirado dos seus afazeres aqui para oportunizar essa participação no nosso programa, e o programa inaugural, e contou com uma grande satisfação podermos estar associados a esse grande evento, e agradecendo também o Desacato, JTT, todo o nosso pessoal que incorporou a essa possibilidade de ter a Ginga como espaçamento cultural também para a população negra e o combate ao racismo. Muito obrigado e me despeço aqui nesta quinta-feira. Eu estou falando que eu estava correndo, estava na reunião do show do Bolshoi Olodum, do tributo a Michael Jackson. Estou aqui na Ótica Inova fazendo essa live aqui diretamente da Ótica em São José, aqui, né, de um parceiro nosso que já estava na corrida, tem que ir para a faculdade de Anguera, mas um convite seu, um pedido seu é uma ordem. Então, estamos fazendo a live diretamente aqui da Ótica Inova, que é um irmão nosso, um black, irmão nosso caminhada do hip hop. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Produção Portal Obrigado, Desacato. meninos. Desculpa. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.